Eu tenho falado tanto com eles, Jorge, sobre a tal da abstração. Sim. Essa galera vive num devaneio, numa abstração, e eu falo, gente, a parada é simples, é no mundo da ação, no mundo do concreto. A gente falou sobre leveza, eu acho tão importante você tocar nesse assunto. Uma das características do homem maduro, leveza. Você vai estar bem com ele mesmo, ele consegue ser leve. Qual que foi o outro que você tinha que falar? Confiança. A confiança, porque um está ligado com o outro. Teve algum terceiro que você trouxe? Só para o pessoal poder fazer a listinha deles lá. Bom, eu acho que aí o terceiro é o complemento, que é a maturidade. Né? Tá. Que acaba sendo essa dinâmica de você entender quem você é e aceitar as suas condições da forma como elas são. Então, você ter essa inteligência para trabalhar esse nível de aceitação, que é um dos caminhos, né, para essa rapaziada que está buscando um direcionamento, o ponto de partida é sempre a aceitação incondicional. E as pessoas confundem a aceitação com resignação, são coisas Qual que é a diferentes. diferença? A aceitação é quando eu entendo o porquê que a situação é daquela natureza. Eu entendo e aceito integralmente a forma como ela se apresenta. Mas a partir dali eu posso assumir compromissos com base naquela aceitação de buscar o que é melhor a partir daquele ponto de vista. Tanto é que vai dar origem a uma das vertentes da terapia cognitiva que hoje mais tem impactado o mundo das psicoterapias, que é a terapia de aceitação e compromisso, que foi desenvolvida pelo Steven Hayes, justamente um cara que era doutor em psicologia em Stanford e foi acometido por uma síndrome do pânico fortíssima, tentou todas as estratégias compensatórias e evitativas da TCC, só viu o caso dele piorar, até que um dia ele virou e falou, cara, se tudo que eu tentei para o lado oposto deu errado, só tem um caminho para eu seguir. Eu preciso aceitar que eu tenho síndrome do pânico. Então, a partir de agora, ao invés de evitar as minhas crises de pânico, eu quero me expor a elas. Eu vou aceitar incondicional o meu estado clínico. E a partir daí eu vou me comprometer a tomar algumas decisões. Então, por exemplo, quando ele teve a primeira crise de pânico, ele estava numa reunião de professores. Aquele monte de professor, o pau estava quebrando, e aí as coisas foram esquentando, ele foi ficando ansioso, e aí ele teve uma crise de pânico. Só que ele estava sentado lá no final da sala. E aí ele não podia levantar para atravessar. Então, uma das formas compensatórias é, toda reunião eu fico perto da porta. Dar aula me causa pânico, eu vou botar meus alunos para poder dar aula para mim. Então ele foi adotando mecanismos evitativos. Se ferrou. E aí ele tomou uma decisão. Então eu vou voltar das minhas aulas. Mas se você tiver uma crise de pânico no meio da aula, eu vou falar, pessoal, estou tendo uma crise de ansiedade, vocês me perdoem, e a aula está encerrada e amanhã a gente volta. Nas reuniões, ele sentava lá no fundão de novo. Se eu tiver uma crise de ansiedade, pessoal, estou tendo uma crise de ansiedade aqui, vou ter que sair. Então, quando ele aceitou integralmente a condição clínica dele, ele começou a perceber uma resposta fisiológica de habituação muito constante, até que ele chegou à remissão total, né, da síndrome do pânico, que é um dos casos mais difíceis de ser tratados. Caramba, cara. A nível terapêutico. Né? E aí ele cria toda uma base teórica, como você falou, como às vezes a gente é atropelado, né? Ele foi atropelado pelo universo. Foi atropelado, é. Por isso que sempre quando acontece algo desafiador na minha vida, eu entendo que aquilo pode se tornar um presente para mim. Tem um psicólogo norte-americano, ele chama Robert Glover. Ele escreveu um livro chamado No More Mr. Nice Guy, Não Mais o Cara Bonzinho. Esse livro foi traduzido de uma maneira amadora. E eu tenho essa tradução e, de certa forma, ela embasou um dos infoprodutos que eu tenho, que é o Desafio Não Mais o Cara Bonzinho. E o Glover fala algo muito interessante, Jorge, tem a ver com isso. Ele falou, olha, não existe ex-nice guy, ex-homem bonzinho. Existem aqueles que estão em recuperação, que tem mais ou menos a ver com essa aceitação. Sim. Estratégias, por exemplo, que eu trabalho com os caras, de comunicação e posicionamento. Porque para eles se posicionarem é muito doloroso. Então eu falo, cara, se você disser dessa forma, fica mais ameno para você, então vamos começar a dizer dessa forma. E assim a gente vai trabalhando algumas... Porque eu não posso dizer para o cara que ele vai se tornar o bad boy. Que ele vai se tornar o cara, tô nem aí pra nada, eu falo mesmo. Não tem como, cara. Você vai rachar o cara no meio. Porque ele já está todo estruturado dessa forma. Sim. O que a gente trabalha são adaptações para que o cara vá aos poucos tendo consciência do porquê ele age daquela forma. A questão com a mãe, a questão do pai, a busca por validação, para ele pensar sobre isso, uma psicoeducação, uma metacognição, de forma que ele se comunique melhor, que ele se coloque melhor.
E eu tenho alguns exercícios, né, que tem a ver com um pouco parecido com hipnose, que eu sempre falo para eles. No mundo do desenvolvimento pessoal para homens, a gente fala muito em matar uma parte nossa, em enterrar, em matar. Tem muito essa linguagem bélica de violência. Eu falo, cara, mas entenda que essa é uma parte estruturante tua. Se você é um homem forte, se você é um homem mais maduro, é isso que você quer ser, e você tem uma parte sua que era um menino mais frágil, por que um homem precisa matar o menino? Não é muito mais fácil você acolher ele, dá um abraço aqui, fica quietinho que agora eu assumo o controle. É nesse sentido, nessa linguagem que eu vou trabalhando com os caras.